Olá, nessa aula vamos começar a falar sobre um método simplex. Então, primeiro vamos começar olhando o que ele difere, né, o método simplex do método gráfico. A principal diferença é que o método gráfico ele fornece para a gente uma boa intuição, né, de como encontrar a solução. Em particular, né, vimos que a solução ótima, né, aquela solução que a gente deseja para resolver o problema, caso ela exista, ela acontece pelo menos uma vez em um vértice. Então, se você está procurando uma solução ótima, você pode restringir a sua procura em vértice. Então, isso vai continuar valendo também para o método simplex, porque isso é algo que acontece no geral. Só que a grande diferença do método gráfico com o método simplex é que o método gráfico, por se tratar, né, de ter que usar essa intuição gráfica, fica limitada a três dimensões. Então, trabalhamos bastante em duas dimensões, lá é bem satisfatório, a gente consegue visualmente, de uma forma razoavelmente, razoavelmente fácil, encontrar a solução, né, através do deslocamento da função objetivo, mas para dimensões maiores começa a ficar um pouquinho mais complicado, tá? Então, só como um exemplo, vamos olhar como é que seria, por exemplo, a situação em três dimensões, né? Ou seja, você está trabalhando num problema de programação linear que você precisa encontrar três valores. Então, aqui vamos ter que trabalhar no plano, no plano tridimensional, tá? Então, quando você for desenhar o seu conjunto das soluções viáveis, né? Ele pode ser alguma coisa parecida com um cubo, tá? Então, aqui eu só estou colocando um exemplo. Então, ele pode ser um cubo. Aqui seria, na verdade, um caso até bem simples, tá? Que seu conjunto de soluções viáveis é um cubo. De novo, continua valendo, né? Que o máximo da sua função objetivo vai ocorrer em um desses vértices aqui. Só que na hora que você vai tentar olhar qual que é o deslocamento, né, da sua função objetivo, então, de forma análoga ao que a gente fez no caso de duas dimensões, você vai ter, nesse caso aqui, a sua função objetivo, a curva de nível da sua função objetivo vai ser um plano, tá? Então eu coloquei aqui a nossa função objetivo como exemplo, né? Sendo igual a zero. Então vai ficar esse plano aqui. Aí você quer olhar para onde que é o sentido que a sua função objetivo cresce. Você coloca ela igualando a outro valor. Coloquei 20, né? Então esse aqui são os valores em que a sua função objetivo dá zero. Esse plano que está aqui é o que dá 20, tá? Então você poderia já indagar que o máximo da sua função vai ocorrer justamente aqui nesse vértice F. Tá? Mas esse aqui é um caso bem simples, tá? Que o conjunto das soluções viáveis aqui deu um cubo e aqui ficou fácil de ver, principalmente utilizando o GeoGebra, tá? Mas fica um pouquinho claro que à medida que o seu conjunto de restrições aumenta, né? Então o seu conjunto das soluções viáveis, nesse caso aqui é um cubo, mas no caso geral pode ser uma figura bem mais complicada e a visualização da onde que a sua função objetivo, qual direção que ela cresce e depois para determinar qual o vértice em que vai ocorrer o máximo pode começar a ficar um pouco mais complicado, tá? Mas ainda no R3 é possível fazer. Agora, imagine a situação que temos quatro variáveis, tá? Então aí você já teria que imaginar uma, um espaço de quatro dimensões, aí já foge um pouco da nossa intuição geométrica, tá bom? E aí a partir de quatro dimensões você já simplesmente não consegue aplicar o método gráfico. Então é por isso que vamos começar a estudar o método simplex. Porque o simplex, vocês vão ver, ele é um método, na verdade, que vai funcionar para qualquer dimensão, tá? Então, em particular, né, no caso de dimensão 2 a gente tem um método gráfico, mas também será possível utilizar o método simplex para dimensão 3 e, na verdade, para qualquer dimensão. Tudo bem? Então, ele, ele tem essa vantagem que você pode utilizar ele para problemas de dimensão qualquer. Só dando uma explicação de qual que é a ideia assim, do método simplex, a ideia do método simplex é o seguinte, né? É, olhando de uma forma assim intuitiva,
como já sabemos que o máximo, a solução ótima, se existir, vai ocorrer em um dos vértices, uma ideia, por exemplo, seria testar cada um dos vértices e olhar, por exemplo, se fosse um problema de maximização, qual que é o ponto que vai me dar o máximo, tá? No caso geral, a gente tem alguns problemas, né? Um dos problemas é, de fato, encontrar quais são os vértices, né? Quais são as coordenadas do vértice. E segundo, né? Se você tiver muito vértice, essa procura da função, onde que a função objetivo vai encontrar a solução ótima, se você ficar testando cada um dos pontos, isso te dá uma complexidade no sentido assim de você vai ter um custo computacional, né? Então, por exemplo, você vai ter uma tempo para você fazer esse tipo de procura vai demorar bastante e acaba sendo não muito eficiente em muitas aplicações práticas em que você precisa a resposta em uma quantidade de tempo bem pequena, tá? Se você for procurar cada um dos pontos, pode ser algo bem demorado. Então, qual que é a ideia assim, por trás do método simplex? A ideia é o seguinte: a gente não vai ficar testando todos os vértices. O que a gente faz é o seguinte: a gente parte de um dos vértices, então a gente parte de um dos vértices, a gente testa se esse vértice é possível, né, aumentar a função objetivo a partir desse vértice ou não. Caso não for possível, então a situação em que você já está na solução ótima. Caso contrário, vamos ver que o método fornece um meio de, dado que você, por exemplo, está nesse vértice A, o método vai te fornecer a direção para mudar desse vértice A e para ir num vértice adjacente, por exemplo, o B, tá bom? Em que quando você faz essa mudança do ponto A para o ponto B, a sua função objetivo, num caso, um problema de maximização, ela vai aumentar de valor, tá bem? Então você vai olhar aqui o ponto A, você vai ver que a função objetivo permite ainda um crescimento. Você vai, por exemplo, para o ponto B. Novamente, no ponto B você vai ver se a função objetivo sua já está no máximo. Caso contrário, ela vai olhar aqui o B, vai andar de novo em algum dos vértices. Então poderia ir para o A, para o C ou para o F. E o algoritmo vai enviar a gente para o ponto F, que é o ponto de máximo, tá? Então a ideia do algoritmo é, você começa a partir de um vértice, e nesse vértice você faz primeiro uma checagem para saber se o valor da sua função objetivo já está ali no ponto ótimo, ou caso contrário, a partir do vértice você vai ter uma informação de qual vértice adjacente você tem que ir, de tal forma que quando você troca de vértice, a sua função objetivo ela aumenta de valor, no caso de um problema de maximização, tá? Você vai fazendo isso até chegar a um ponto que vai ter esse critério de parada, que você vai olhar a função objetivo e falar, olha, nesse ponto, a minha função objetivo já não consegue mais aumentar de valor, então é a situação em que o seu algoritmo para e você encontrou a solução ótima, tá? Então essa é, de uma forma bem resumida, assim, bem simplificada, como que vai funcionar esse método simplex.